Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, meu nome é Jackson Carlos e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença desses dois mecanismos aqui, ó, DR e DDR. Você sabe para que servem? Você sabe a diferença entre eles? Você sabe qual é a função deles dentro do seu circuito elétrico? Se você não sabe, se você não conhece, me acompanha aí até o final desse vídeo que vocês vão conhecer DR e DDR. Bora lá, pessoal! Então, primeiro nós vamos separar aqui, né? Primeiro eu vou falar do DR, depois eu vou falar do DDR, tá ok? Então, qual é a função do DR? E qual é o significado, né? Também a gente tem o IDR, que é a mesma coisa, tá? IDR e o DDR, ele não vai ter diferença nenhuma na sua função aí, né? Então, o que é o IDR ou o DR? É um interruptor diferencial residual. Interruptor, por quê? Porque ele vai interromper uma corrente elétrica. Quando que ele vai interromper essa corrente elétrica? Quando houver uma fuga de corrente, tá ok? Toda vez que houver uma fuga de corrente no seu circuito elétrico, o DR ele tem que atuar, ele precisa atuar. Então ele protege as vidas. Por quê? Porque se houver uma fuga de corrente, se algum contato com a corrente elétrica, contato direto ou contato indireto, o DR ele vai desarmar. Jackson, o que é o contato direto? Quando você tem um contato direto com um condutor, né? Então você toca ali num fio desencapado ou numa tomada, algo ali que vai ter contato direto com a corrente elétrica. Quando você tem esse contato, se tiver um DR no circuito elétrico, o DR ele vai atuar, ele vai desarmar. Um contato indireto. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram aí tocou em numa geladeira ou em algum balcão de frios ali no mercado e você sentiu um formigamento na mão ali, um choque, né? Um pequeno choque ali. E aí, nesse circuito, se tiver ODR, ele precisa atuar, tá ok? Então, só lembrando, pessoal, ODR, ele por norma, ele é obrigatório no seu circuito elétrico, tá? Então, todas as vezes que você for fazer um quadro elétrico, é obrigatório por norma você ter o DR no seu circuito elétrico, beleza? Então, pessoal, o DR, que é o interruptor diferencial residual, ele serve para fuga de correntes, tá ok? Outra coisa boa também do DR é que ele acusa uma má instalação. Por exemplo, se tiver na sua instalação elétrica, se tiver alguma fuga de corrente, o DR ele vai atuar, né? Então vai aí até fazer uma economia na sua energia, né? Na sua conta aí no finalzinho do mês. A gente sabe que ultimamente está bem caro, né? Mas vai dar uma boa economizada se você tiver um DR no seu circuito elétrico, porque o que tiver de fuga de corrente ele vai atuar. Pessoal, qualquer dispositivo desse, a função dele é atuar. Muitos eletricistas, né, até amigos meus, já me falaram que não gostam de usar o DR porque ele fica disparando toda hora. Mas não é bem assim. O DR ele só dispara se tiver alguma fuga de corrente no circuito elétrico. Então, quando ele dispara, ele está dando um alerta. Ó, alguma coisa não está correta no seu circuito elétrico. Então, precisa ser corrigido. Beleza? Então, para isso que serve o DR, dispositivo residual. Bom, para que serve agora o DDR? Disjuntor diferencial residual. Opa, já tem uma clareza melhor aí sobre o que é, na verdade? Então vamos lá. Disjuntor diferencial residual. O que o disjuntor faz? O que o disjuntor protege no seu circuito elétrico? O disjuntor ele protege contra sobrecarga e curto-circuitos. O disjuntor vai proteger, ele vai atuar. Então, quando tiver uma sobrecarga, o disjuntor ele vai atuar. Quando tiver algum curto-circuito, o disjuntor também ele vai atuar. Mas só que esse DDR, o disjuntor e o DR, é como se fosse acoplado, né? Esse não é um DDR, né? É um DR, mas é o mesmo modelo, desse jeito ele só vem com a descrição DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Então o DR ele vai proteger contra a fuga de corrente, o DDR ele vai proteger contra a fuga de corrente, mas o curto-circuito e sobrecarga. Agora, é muito difícil até nos home centers aí, nas lojas de materiais de elétrica, você estar encontrando o DDR, porque é um mecanismo muito caro.
né? Então, dentro das condições aí de um circuito elétrico, né, de toda a instalação, de todo o mecanismo de um quadro elétrico e tudo que vem aí acompanhando um circuito elétrico de uma residência, né, ou de um escritório comercial, enfim, ele encarece muito. Então, como que nós fazemos a instalação? Nós colocamos um disjuntor e o DR, tá ok? Mas o DDR ele já tem essas duas funções aí. Bom, resumindo aqui, tá? O DR, ele protege contra fugas de corrente, tá ok? Protege vidas. Beleza. O DDR, disjuntor diferencial residual, ele protege fuga de corrente, sobrecarga e curto-circuito. Beleza, pessoal? Pessoal, daqui a pouco, numa semaninha aí, eu vou estar colocando mais um vídeo, vocês vão estar conhecendo aí qual é a diferença do DR, do disjuntor, ou qual é a função dele dentro do circuito elétrico. O DR, que vocês acabaram de ouvir, mas o DR, o disjuntor e o DPS. Tá ok? Pessoal, muito obrigado, dá um joinha pra gente aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Um abraço, galera! Valeu!